Mazeiro mais uma vez aqui e hoje eu quero mostrar para vocês, na verdade eu vou ler um artigo aqui junto com vocês sobre os juros futuros, né? A gente tem escutado aí muitas notícias de aumento de taxa de juros, principalmente aí com ações e atitudes aí de possíveis futuros governantes do PT, né? Querendo mudar aí a lei das estatais, né? Indicando pessoas não técnicas e desqualificadas para cargos importantes no governo, e a gente tem sentido na pele a movimentação aí da Bolsa de Valores, né, do aumento dessa taxa de juros. Mas a propósito, o que são essas taxas de juros? Então eu vou ler um artigo contigo aqui para que você possa de uma vez por todas começar a entender como funciona o mercado financeiro e como isso pode influenciar a sua vida diretamente, beleza? Mas como sempre, se inscreve no nosso canal, curte, compartilha e deixa o seu like, porque não custa nada e ajuda demais o desenvolvimento do nosso canal. Então roda a vinheta e bora pro vídeo. Bom galera, começando aqui o nosso vídeo na parte de introdução, antes de entrar nesse artigo, eu quero dizer para você que os juros compostos eles são uma espécie aí de amenizador de risco para a bolsa em si, tá? Como se fosse um mecanismo aí que protege a bolsa de eventuais variações bruscas, tá? Então, os juros você pode considerar ele como um artifício, né? Ele como um segmento aí, como um fragmento de proteção para que a bolsa não tenha que assumir todo o risco de uma oscilação muito grande. Então, ele é um mitigador de risco, vamos dizer assim. Beleza? Então agora vamos para a tela do meu computador aqui. Bom, meus amigos, sem demora, então a gente vai falar um pouquinho sobre essa notícia que abalou o mercado aí essa semana, e a gente vai pegar um gancho para tentar entender um pouco mais como funcionam aí os juros futuros, tá? Então a bolsa caiu ontem 1,7 e os juros futuros subiram. Na verdade, eles dispararam aí com a notícia de que Mercadante pretende assumir aí o BNDES. Então, com essa queda aí na terça-feira, ontem, né, o Ibovespa passa a acumular uma desvalorização de 1,2 ao ano. Então, caiu muito desde o segundo turno aí, né? A cada dia a gente tem tido notícias, infelizmente, desagradáveis aí para o mercado financeiro, né? Com a falta de responsabilidade fiscal, né? Falta de nomes técnicos aí para os seus devidos lugares. Mas só para vocês entenderem um pouco mais, no mercado de juros futuros embute expectativas de investidores sobre a condição política monetária pelo Banco Central. E as taxas registraram fortes altas e o título com vencimento para janeiro de 2024 avançou a 13,97% para 14,06% em apenas poucas horas, né? Enquanto o contrato de 2025 passou de 13,41 para 13,65. Com essa expectativa aqui, muito provavelmente a gente vai ter uma Selic ainda alta o ano que vem para tentar controlar a inflação, tá? Mas só para vocês entenderem, os contratos futuros, né, DI, dão preço a praticamente toda a renda fixa no Brasil, inclusive o Tesouro Direto. Na prática, o que está sendo negociado no ativo é a trajetória desses certificados de depósitos interbancários, o famoso CDI, em termos anuais até o vencimento daquele contrato. Só para você se situar um pouquinho, quando você vai fazer um investimento de CDI, por exemplo, no teu banco, você se depara literalmente com o CDI, que significa Certificados de Depósitos Interbancários. E é isso que a gente está falando aqui, sobre os juros. Esses juros que vão te garantir a rentabilidade, tá bom? Então, muitas pessoas se sentem atraídas, porque com a notícia que a gente teve aqui, ó, de que os juros vão subir, o que acontece? A renda fixa, como ela é impactada, né, o Tesouro Direto e a renda fixa, como são impactados diretamente pelo aumento do DI, o famoso CDI, que são os empréstimos bancários, eles passam a ficarem mais atrativos porque eles passam a pagar mais, entendeu? Esse aqui, ó, é um artigo que eu peguei aqui no site da Suno, e ele vai explicar pra gente um pouquinho como funcionam os juros, tá? A taxa DI, originada do conhecido CDI, Certificado de Depósito Interbancário, representa os juros médios praticados nos empréstimos entre bancos. Além disso, é uma taxa que anda sempre bem próxima à Selic, servindo como referência para o mercado de renda fixa. Por isso, os contratos de juros futuros se baseiam sempre nessa taxa, uma vez que esse é um importante benchmark para o mercado.
Por isso, o DI futuro demonstra a expectativa que o mercado tem para a taxa de juros efetiva que será acumulada entre a data atual e a data final do contrato, que sempre ocorre no último dia de cada mês. Então aqui tem um exemplo para a gente poder entender um pouco melhor. Ó. Portanto, com o valor de 100 mil por contrato, cada operação de DI futuro negociada no mercado vai sendo corrigida diariamente pela taxa DI de cada dia até o vencimento. Então esses 100 mil vão sendo corrigidos aqui, ó, até 2024. E quanto maior a taxa de juros, né, maior o medo que o mercado tem em relação aí ao que está por vir. E essa taxa de juros ela é utilizada como segurança, né, como mecanismo de segurança, para que a bolsa não sofra toda essa pancada, sofra todo esse impacto. A gente vai ler um pouquinho aqui abaixo, para que servem os juros futuros. A oscilação nas taxas de juros pode prejudicar todos os participantes do mercado financeiro, como empresas, bancos, seguradoras, fundos de pensão e outros. Isso aqui se dá porque o crédito fica mais caro, entendeu? Você vai emprestar dinheiro, vamos supor que nós aqui, pessoas físicas, vamos emprestar dinheiro, vamos realizar um financiamento, vai ficar mais caro para a gente poder estar arcando com esses juros depois, tá? Sendo assim, ó, em um ambiente tão volátil e dinâmico, os contratos de juros futuros servem para dar estabilidade e proteção aos investidores. Portanto, ao fixar quais serão os juros de diferentes prazos, as taxas futuras funcionam como uma espécie de seguro para o mercado. Desta forma, como a taxa para determinado período já está previamente definida, o investidor não precisa se preocupar com a variação até lá. Por quê? Porque ela já foi traçada antes. Essa operação é conhecida no mercado como hedge, que pode ser conceituado como um tipo aí de proteção. O que influencia os juros futuros? Para ter uma ideia de como será a taxa de juros futuros, os participantes do mercado se baseiam principalmente nos indicadores de conjuntura da economia. Primeiramente na taxa de inflação, política fiscal e monetária de um governo e a sua dívida pública são fatores importantes para serem considerados. Por isso que ontem houve essa alta aí dos juros futuros, porque a política fiscal do novo governo ela está parecendo ser muito irresponsável, né? E isso afeta diretamente os juros futuros, além, lógico, da taxa de inflação e a política fiscal monetária. Então, além disso, a atividade econômica de um país, bem como o resultado primário do governo e a expectativa de seus resultados, que é o famoso PIB, também são considerados. Por fim, o câmbio e a balança comercial também são levados em conta na definição dos juros futuros. Então, a partir desses dados, o mercado projeta, né, como a taxa de juros vai estar num cenário futuro, analisando como será a situação em alguns meses, anos ou até mesmo décadas à frente. Por exemplo, se a economia atual indicar que a inflação será alta daqui a 2 anos, espera-se que os juros estejam elevados nesse período para poder fazer o hedge ali, para poder fazer aquela proteção para o mercado, entendeu? Sendo assim, os contratos de juros futuros para 2 anos serão uma taxa de juros maior do que a atual. Então, a expectativa para 2023 é que se mantenha a Selic, né, que tinha parado de subir. O Banco Central havia estipulado aí, tinha parado de fazer o aumento na última reunião, né, do Copom, mas depois dessas notícias aí de mercadante no possível governo aí do BNDES e os deputados querendo liberar e mudar as leis das estatais, a previsão não é bacana. Espero que não venha mais nada pior, que pare por aí. Beleza? Espero que você tenha entendido um pouco aqui. Se você quiser acessar esse site depois para você entender, ó, chama suno.com.br/artigos/juros-futuros. Você vai cair nesse artigo aqui, que é muito bem feito, muito legal, tá? Eu li só um pouco para você poder se interessar, mas você vai poder saber aí como funcionam os juros futuros e como eles vão impactar na sua vida diretamente e indiretamente. Beleza? Então eu vou nessa, um grande abraço.